Graça e paz, mais um Teologando a Palavra de Cristo, ainda no capítulo 27 de Mateus, a partir do versículo de número 3 até o versículo de número 10, vamos falar a respeito do suicídio de Judas. Vamos dar uma lida no texto para a gente poder entender um pouquinho a respeito disso. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, porque era o que ele não contava, que Jesus fosse condenado, né? Tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então, só essa primeira parte aí para a gente poder entender um pouquinho. Judas, qual era a grande expectativa de Judas? É que naquele momento ao qual Jesus se apresentasse perante o Sinédrio, se apresentasse perante os principais sacerdotes, se apresentasse ao sumo sacerdote, eles reconhecessem quem era realmente Jesus, que Jesus realmente era o Messias, ele apresentasse, ele explanasse sobre as Escrituras. Ali também se ajuntavam pessoas, como nós podemos ver quando Pedro estava ali na sua negativa, né? Quando ele negou 3 vezes, eles viam outras pessoas ali no pátio, né? O Judas também esperava um levante da população, para poder então ali livrar os judeus do domínio do Império Romano. Claro que não foi isso que aconteceu, porque a vinda do Messias, Jesus, não era para nos libertar fisicamente, e sim de uma forma espiritual, do pecado ao qual o diabo conseguiu nos aprisionar lá no Éden, né? Lançando então os seus dardos inflamados, ele conseguiu ludibriar tanto Adão quanto Eva, e ali os enganando, entrou o pecado então no mundo e em nós. Por outro lado, temos aí, né, um remorso. Remorso não é arrependimento, né? Remorso é um sentimento que ele é passageiro, ele é transitório, ele não é um arrependimento, não é voltar atrás de verdade. É simplesmente se achar culpado e não ter absolvição da culpa, mas saber que realizou algo ou infringiu alguma regra e ficou então entristecido pelo aquilo que ele fez, mas não arrependido. Foi então entregar as moedas, as 30 moedas de prata, para aqueles que haviam pago pela traição, né? E então aqueles homens falam: não, isso não nos importa. Para mim pouco interessa se o sangue dele é inocente ou não. O importante é que nós conseguimos conquistar o objetivo ao qual nós tanto queríamos, que era acusar e incriminar Jesus, mesmo que ele fosse inocente, com testemunhas falsas, com perguntas capciosas, fazendo então afirmações concernente às coisas que Jesus nunca disse claramente. Versículo 5 diz assim: então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se, foi enforcar-se. E aos principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, ou seja, conversando entre eles, determinaram o seguinte: compraremos então um campo, o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje o campo de sangue, ou como nós conhecemos, Aceldama,
que significa exatamente isso, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias, tomando as 30 moedas de prata, preço que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Esse campo do oleiro ele tem um simbolismo muito legal. O que é um campo do oleiro? O campo do oleiro era onde se recolhia então as oliveiras, o fruto da oliveira, que é a azeitona, colocava-se em sacos, né? Não eram sacos plásticos, naquela época não havia isso, né? Mas colocavam em sacos de pano. E havia em todo o campo de oleiro, então havia uma amassadeira, né, para amassar as azeitonas e fazer então ali o azeite. E como é que se fazia isso? Colocava-se então uma madeira, em cima dos sacos uma outra madeira que era apoiada por uma estaca. No final da estaca se colocava pesos e conforme o peso ia descendo, ia esmagando as azeitonas até que saísse então ali o que era o óleo da azeitona ou o azeite. Saía uma primeira parte, uma segunda parte, uma terceira parte. Se eu não me engano, até o simbolismo é muito legal, porque 7 partes se dividiam, sendo a última a parte em que levavam, né, para acender as lâmpadas. Elas eram para acender as lâmpadas das casas, a lâmpada do santuário, enfim, essas coisas aí. Por que é interessante? Né? Porque quando chega no sétimo, que cessa, não tem o que tirar mais dali. Acabou. É como se aquela azeitona tivesse completamente vazia, não havia mais... tudo havia se esgotado. E a comparação é muito interessante, porque Jesus, quando ele foi moído, quando ele foi imprensado, foi como um saco de azeitona, né? Até o último momento, ao qual todos os nossos pecados já estavam repousados sobre ele. E ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o nosso peso, o peso do nosso pecado, estava sobre ele. E vocês sabem como está dito que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então ali naquele momento, Jesus com todos aqueles pecados, Deus se separa dele naquele momento. Mas eu não quero entrar nesse detalhe agora, depois mais tarde vamos falar sobre isso, mas isso é bom para você saber. E que essas simbologias e essas explicações são muito interessantes e acrescentam muito no nosso conhecimento e no nosso entendimento. Até mesmo para o momento da ceia do Senhor. Isso é muito importante você saber. Então, fazendo um pequeno resumo até o versículo de número 10. Vamos lá. O acusador, então, oficial de Jesus, Judas, quis, então, retirar a acusação, mas os líderes religiosos se recusaram a suspender o julgamento. Capítulo 26, versículo 48, fala justamente sobre a traição dele. Ao trair Jesus, Judas talvez tivesse em mente que ia forçá-lo a liderar uma revolta contra os romanos, mas é claro que isso não deu certo. Qualquer que tenha sido o motivo, Judas não se arrependeu. Ele não estava, então, arrependido. Foi apenas um remorso, algo passageiro, que não... Ele voltou atrás daquilo que ele fez. Não foi isso que aconteceu. Ele ainda sentia o peso da culpa do erro que ele cometeu. Mas era tarde demais. Muitos dos planos que colocamos em prática não podem ser revistos muitas vezes. É melhor pensar
nas possíveis consequências antes de tomarmos ou iniciarmos qualquer decisão, a fim de que mais tarde não venhamos a ter então, aí já é algo mais minucioso para nós, acredito eu, estarmos arrependidos daquilo que cometemos, daquilo que erramos. A missão dos sacerdotes era ensinar o povo a respeito de Deus, agir como intercessores e ajudar a ministrar os sacrifícios exigidos para cobrir os pecados. Judas retornou aos sacerdotes exclamando que havia pecado. Então ele queria, então, naquele momento, ser redimido do seu erro, do seu pecado, da sua transgressão. Mas eles disseram para Judas: não temos nada com isso, isso é um problema seu. Né? Entretanto, o que aconteceu ali naquele momento? Ao invés de ajudá-lo a encontrar o seu perdão, os sacerdotes então disseram que o problema era dele. Além de terem rejeitado o Messias, também desprezaram o dever sacerdotal. Isso é muito interessante você saber, é muito interessante nós estarmos conscientes também disso. De acordo então com o livro de Mateus, Judas se enforcou. Entretanto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18, é dito que ele precipitou-se e arrebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. A melhor explicação para tal acontecimento é que o galho aonde Judas pendurou a corda para se enforcar, ele quebrou, e o corpo de Judas se arrebentou devido à altura da queda dele. Esses sacerdotes, eles não se sentiram culpados por terem pago a Judas para trair um homem inocente. Mas quando Judas quis devolver o dinheiro, não puderam aceitá-lo porque sabiam que era errado aceitar uma oferta fruto de um assassinato. Apesar dessa consciência, o ódio deles por Jesus fez com que perdessem todo o senso de justiça e toda a direção que Deus tinha dado para aqueles que deveriam ter imensa sabedoria e o temor de Deus. Essa profecia, a profecia que nós lemos aqui do versículo 9 e 10, é encontrada em Zacarias, capítulo 11, do versículo 12, versículo 13, e em Jeremias 18, de 1 a 4. Jeremias 18, de 1 a 11. Jeremias 32, de 6 a 15. Talvez a profecia de Jeremias tenha sido citada em vez de a de Zacarias, pelo fato de Jeremias guardar alguns escritos dos profetas do Antigo Testamento. Então, Judas, é importante dizer e enfatizar, ele não se arrependeu do que fez. Ele teve naquele momento remorso, um sentimento de culpa muito forte e muito grande daquilo que ele havia feito. Por que não era arrependimento? Porque arrependimento é uma decisão de retornar atrás daquilo que foi realizado. Mas Judas, em momento nenhum, ele se arrependeu do que ele fez, porque ele pensou, e até aquele momento, apesar da culpa e a inocência, porque para ele Jesus não ia ser culpado, ia ser absolvido. Ia se voltar então contra o Império Romano. Mas isso a gente já falou. Ditas essas coisas, aqui eu termino mais uma vez o Teologando a Palavra de Cristo. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos inspire a cada dia mais. Fiquem todos na graça e na paz, e até o próximo Teologando a Palavra de Cristo. Graça e paz.